futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar a nossa primeira edição desta terça-feira, recheado aí de informação para vocês. Like no começo do vídeo que me ajuda bastante. Se for sua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo à família Futebolaço. É um prazer produzir conteúdo para você. Eu costumo gravar de 2 a 3 vídeos por dia aqui no canal, para você ficar sempre bem informado de tudo que rola no dia a dia do Vascão, beleza? Se quiser comprar camisa antiga histórica do Vascão da Gama, como essa Umbro 2003 do título Carioca do Vascão, entre em contato com a gente lá na lojinha do Futebolaço. Nosso link aqui no Instagram tá na descrição do vídeo, você pode acionar a gente. Inclusive a branca dessa daqui, tamanho GG número 15, tá disponível para venda. Dito isso, vamos agora às informações. Bom, galera, o mercado aí deu uma agitada, o Vasco abriu negociações junto ao Crystal Palace para contratar o meio ofensivo /ponta de 21 anos de idade, Matheus França, cria da base do nosso rival, do Flamengo. O jogador foi vendido aí por 20 milhões de euros no início de 2023 após o John Textor, que à época era um dos donos ali da equipe do Crystal Palace, se encantar com o jogador num jogo entre Flamengo e Botafogo ainda pelo Sub-20. O Matheus começa a ter espaço no Flamengo em 22, marca 6 gols, em 23 tem ainda mais espaço e se destaca bastante, aí acaba sendo vendido pela bagatela de 20 milhões de euros. Porém, tem 2 anos aí, 1 ano e meio com a camisa do Crystal Palace e o jogador tem apenas 23 jogos com um gol e uma assistência. O jogador joga muito pouco lá, teve alguns problemas de lesão na coxa e também nas costas, e o Crystal Palace não quer vender o jogador, nem emprestar com opção de compra, vê a possibilidade dele ir para algum lugar para recuperar o bom futebol e voltar um pouco mais rodado. Então é nesse sentido aí que o Vasco vê uma negociação interessante para ambos os lados. Bem recentemente, semana passada, o Cruzeiro tentou fechar o negócio, não conseguiu. O Vasco tenta fechar aí a negociação, entende que o jogador é um atleta importante, precisa de espaço aí para poder jogar, joga em todas as funções ali do meio para frente. De origem ele é um 10, mas joga na ponta esquerda, na ponta direita e faz ali um falso 9, mais ou menos como o Diniz jogou aí contra a equipe do Santos. Então é um jogador bem interessante, tá? E vamos aos números do jogador. Na temporada que findou, 24-25, foram apenas 9 jogos com um gol e uma assistência, 4 jogos aí de Premier League, chegou a fazer um gol, 3 jogos de Copa da Inglaterra e 2 jogos aí da Premier League 2, tá? E nesse jogo aí da Premier League 2 ele deu uma assistência. Temporada 23-24 foi a temporada que ele chegou, jogou um pouquinho mais. Foram 14 jogos aí com 2 assistências, 10 jogos de Premier League, 2 jogos ali pela EFL Cup, 2 jogos pela Copa da Inglaterra. Já no Flamengo, você pega aí a temporada 22-23 dele, jogou bastante, foram 29 jogos com a camisa do Flamengo, 3 gols marcados. Ele foi vendido na janela do meio do ano, 22, que é quando ele é lançado ali pelo Flamengo, trazer os números dele aqui para vocês. Ele jogou 28 jogos, marcando 8 gols e dando 3 assistências. Então é um jogador interessante. Ninguém paga 20 milhões de euros num jogador à toa. Ele pode não ter conseguido performar aí o que se imaginava, mas é um jogador de valor. Outra negociação também aí que começa a tomar contornos dramáticos é a novela do Carlos Cuesta. A imprensa turca começa a noticiar que o Spartak de Moscou subiu a proposta para fechar o negócio. A proposta do Spartak já era melhor que a proposta do Vasco, porém o Admar Lopes meteu o pé lá para a Turquia para tentar seduzir. Cara, vem para cá, campeonato russo já não é primeira prateleira, os clubes estão punidos, não pode jogar Champions League e nem Liga Europa. Vários colombianos se destacando no futebol brasileiro e pegando seleção frequentemente. O Arias agora que foi vendido para o Wolverhampton, o Mina enquanto esteve aqui também era convocado, o próprio Richard Rios do Palmeiras que foi vendido para o Benfica agora também era sempre convocado. Então tem vários exemplos de jogadores aí que atuam no futebol brasileiro e são convocados. A proposta do Spartak é melhor e o Vasco está tentando seduzir ele ali por um projeto melhor. E o negócio está se arrastando. O
Galatasaray tá a cavaleiro. Ele aceitou as duas propostas de compra, tanto a do Vasco como também a do Spartak. Tá na mão do jogador. O Admar foi para lá, porém a novidade é de que o Spartak subiu a proposta para contratar o jogador. Essa informação vem lá da própria Turquia, tá? O Julian Capera, jornalista turco, traz a informação de que o Spartak melhorou a proposta e encaminha aí o acerto com o jogador. Vamos aí aguardar. Então essa é a situação da janela de transferências. Quero te ouvir. Deixa a sua opinião aqui embaixo nos comentários sobre tudo que a gente relatou nesse primeiro bloco. Bom, galera, caminhando para a reta final, quero falar de um assunto bem bacana, viralizou e repercutiu muito aí, a emoção do Lédio Carmona e do Felipe Bastos, que inclusive o segundo citado foi às lágrimas no programa Seleção Sport TV de ontem. Mas antes queria lembrar os senhores que a promoção da Golcase termina agora no final de semana. O nosso cupom GOVAS está dando desconto em dobro. Normalmente ele dá 5% de desconto, tá dando 10%. Então aproveite as promoções, vou explicar para vocês com calma. Nossa tradicional capinha de celular, comprando a primeira, a segunda sai de graça por menos de R$50. Você leva 2 capinhas do Vascão da Gama. Golcase está no ano de aniversário, aí são 10 anos de Golcase. Lembrando que todos os itens aqui são produtos oficiais e licenciados. Você comprando, o Vasco ainda ganha royalties, você está ajudando aí o nosso amado Clube do Coração. Sucesso, estouro de venda, nossos copos térmicos, tá? Modelo Vibe de 470 ml. Mantém sua bebida geladinha. O nosso copo tá saindo por R$ 99,90, tá? Dá uma olhadinha no site que com certeza algum vai te agradar. Também você pode personalizar, beleza? O preço dele é R$ 99,90. Nossa garrafa modelo Fresh, que eu sou fãzaço, é o que eu regulo a minha gestão de água todos os dias, 950 ml, tem ela também de 650 ml. A nossa garrafa Fresh está saindo avulsa por R$ 171,50, tá vindo de brinde. A base de silicone, se você for comprar ela avulsa, custa R$ 40. Nessa semana de promoção, ela tá vindo de brinde. Com detalhe, se você adicionar no seu carrinho a nossa garrafa Fresh mais o copo Vibe, soma os dois aí, com o cupom GOVASCO cai para 260. O copo que não tinha desconto nesse período especial, junto com a garrafa, ele entra um desconto aí, você leva os 2 itens aí por R$ 260. A grande sugestão para mim, porque ela é lançamento e está em preço promocional, mas um desconto absurdo, e a minha mais nova xodó é a garrafa Flip Pro. O preço normal dela é R$ 269,90, ela tem 750 ml e ela está saindo por incríveis descontos de R$ 161,50. Ela é muito moderna, é um pouco mais fina e ela tá com esse charme aqui do travamento na garrafa, ó. Fechei aqui o cadeadinho, abri, apertei, ela abre. Então você fecha ela aqui, trava, tem a alça para te auxiliar a carregar e o design dela é lindo. Para vocês terem uma ideia, a Golcase acabou de lançar, só o Vasco e o Flamengo por enquanto gozam aqui dessa garrafa. Então aproveite as nossas promoções, domingo expira. Use o nosso cupom GOVASCO aí que tá dando desconto em dobro. Golcase, parceira do canal Futebolaço, não esqueça de usar o nosso cupom para garantir, ao invés de 5, 10% de desconto. Dito isso, o Lédio Carmona fez um texto que viralizou, que virou tema no programa Seleção Sport TV de ontem, que acabou tendo um desabafo ali e uma emoção muito forte do Lédio e também do Felipe Bastos. Mas pra vocês entenderem um pouquinho do que se trata, vamos ao texto do Lédio Carmona no seu Instagram ontem. Deixa eu te falar uma coisa. Sim, para você mesmo que no fundo não sabe o que é amar o seu próprio clube. Você gosta de ganhar. Eu também, por óbvio. Mas não tem coisa mais rica no universo do futebol do que ser apaixonado por um clube. De sorrir e chorar por ele, seja qual for. Chorar na derrota, viver um tormento de décadas e seguir amando, não desistir, sorrir, gritar de alegria e emoção numa vitória que só vale 3 pontos, mas que desentalou tantos sentimentos represados. Lembrar do pai, do avô, da avó, do primo, do padrinho, da sua existência. O futebol é parte da história da vida de muita gente, forma caráter
e ilumina a alma de muitos que estão tristes e deprimidos por N motivos que enxergam uma luz depois de 90 minutos. Se você não é capaz de entender ou respeitar isso, você não ama, reafirmo, nem o seu próprio clube, perdão pela franqueza. Meu carinho é eterno para minha comadre Simone, para o querido Eric, para o sempre presente Eudes, para a amiga gaúcha Michele, para o tricolor Sidney, para o Gurjão, Paulinho, Joana. Não são vascaínos, longe disso, mas tiveram cuidado de mandar uma simples mensagem de carinho no domingo tão especial para os vascaínos, porque eles sabem o quanto aquela épica vitória foi importante para quem sofre, chora e engole seco, vive humilhações há décadas, só espera por um dia de paz de vez em quando, um domingo perfeito. Chegou o dia. 6-0 no Santos e o vascaíno teve, enfim, um dia para chamar de seu. Foi lindo, não será campeão, não vai ganhar todas, talvez perca o próximo jogo. E a dor recomece. Quem é Vasco sabe muito bem disso, mas quem é Vasco de verdade se entrega pelo clube e vai até o fim por essa paixão. Então, deixem o Vasco em paz, larga de ser chato e permita que o vascaíno possa ser feliz e comemorar uma vitória histórica. Tenha mais empatia e não encha o saco de alguém que só quer ser feliz um dia. Nunca vão entender. E aí teve uma galeria se entregando ali, comentando Vasco, depois você vê quem foi que comentou na postagem. Esse foi o desabafo do Dom Carmo, do Lédio Carmona, que é vascaíno assumido, sempre um cara ponderado, sabe muito separar o clube dele do coração de uma análise profissional, mas sempre que pode, de vez em quando, ele acaba firmando aí a sua bandeira e lembrando que é Vasco da Gama. E ontem, no programa Seleção Sport TV, o André Rizek, que é o âncora da mesa ali, abriu o programa e começou o programa com o Lédio falando. E o Lédio explica o texto que ele publicou. O Felipe Bastos, ao ver o próprio Lédio falando novamente do texto, vai às lágrimas e fala da relação dele com o Vasco. Ficou muito bonito. Eu vou deixar com vocês esse trecho do programa Seleção Sport TV de ontem. Confere aí. Felipe, meu companheiro. Então, cara, eu acho que porque na verdade ontem eu fiquei um pouco incomodado com aquele velho o sommelier de vitória, né? O cara que quer dizer quando que o torcedor pode ou não comemorar uma vitória. Aí eu comecei a ver nas redes sociais gente dizendo que o torcedor do Vasco estava comemorando demais algo que era apenas 3 pontos na tabela. Para o torcedor do Vasco é muito mais do que golear o Santos e 3 pontos. É você descobrir que está vivo, entendeu? Você descobrir que corre sangue, que a história continua, que você é capaz de surpreender, de fazer o torcedor olhar para a televisão, ou ir para o estádio, ou fazer planos de ir no próximo jogo, e que é isso, que o clube está vivo, que o clube ainda tem desejos, obsessões e missões na sua história. Então, foi muito mais do que ganhar de 6-0 de um rival. O Santos é um rival do Vasco, histórico, desde a época do Pelé, um rival muito leal, muito forte, muito importante para a história do Vasco também. Então, primeiro falando sobre o Santos, eu entendo muito bem o que é o sentimento do torcedor do Santos, que o Vasco ano passado tomou de 6 do Flamengo. Foi em 2023, não foi nem ano passado. Tomou de 6. É horrível tomar de 6. Foi o último jogo do Boi, né? Você pergunta, um dos poucos e o último, né? E você pergunta para qualquer torcedor do Vasco o que ele sentiu naquele dia, e são sensações terríveis, assim, de estar perdido, você não ter para onde ir, o que fazer, né? E era uma coisa inapelável, não ter que reclamar do juiz. Foi ano passado mesmo, Lédio? Foi ano passado. Foi ano passado. Tem gente que tenta pagar, né? Você perde completamente seu equilíbrio mental. Então eu entendo o torcedor do Santos, respeito a dor e torço para o Santos, um time histórico. É sempre emocionante na Vila Belmiro, você recupere rapidamente. Foi o último jogo do Álvaro Pacheco. Álvaro Pacheco. Jogos assim, cara, eles... o último jogo do Ramon Dias no Vasco foi uma goleada em casa para o Criciúma. 4-0. Então ontem, antes mesmo de acabar o jogo, a gente já tratava o Kleber Xavier como ex-treinador. Não tem comissão que resista a um resultado como o de ontem. Exatamente. E conversando hoje com o Fernando Praz, que foi goleiro do Vasco, campeão da Copa do Brasil em 2011, eu perguntei para ele, ô Praz, eu estou com uma dúvida aqui que eu vou no Seleção. Foi assim mesmo, Diabo. Você acha que dá para dizer
que essa foi a maior atuação do Vasco desde 2011, quando o Vasco ganhou a Copa do Brasil. Ele falou, cara, eu acho que é difícil a gente dizer que foi a maior atuação, mas dá para dizer que foi a vitória mais impactante do Vasco desde 2011. Então, olha o tamanho dessa vitória, cara. O Vasco ganhou do Santos, que é um rival, de 6-0, no Morumbi, com 55 mil pessoas. Você tem que comemorar, gente. Desculpa, cara. Não é querer ser sommelier, mas você tem que entender o tamanho da vitória do Vasco. São 3 pontos, saiu do Z4. Não é nem isso, cara. O Vasco está comemorando mais um renascimento depois da vitória de ontem, entendeu? Não é só o campeonato, não é só sair do Z4. Até pode, domingo que vem, se for mal contra o Juventude e contra o Corinthians, voltar para o Z4. O que o torcedor recebeu ontem foi uma adrenalina em doses cavalares de esperança, de saber que o time é capaz de resolver um jogo, de jogar bonito, de ter uma boa atuação, de ser convincente e, principalmente, de emocionar o vascaíno. Então, eu que tenho uma relação com o Vasco, que a linha do tempo da minha vida é isso. É minha família, é o Vasco e é o jornalismo. Então, para mim, foi uma vitória impactante. Pena que eu não vi, eu estava trabalhando no jogo do Flamengo, eu vi só o primeiro tempo, mas eu acho que é isso. O Vasco deu um sinal claríssimo que não morreu, que está vivo e que o torcedor pode ter esperança sempre. Que o clube continua lá firme, com um monte de problemas, sem dinheiro, esperando a reforma do estádio, esperando o reforço, brigando no Z4, mas está vivíssimo. 6-0 no Santos e o vascaíno teve, enfim, um dia para chamar de seu. Foi lindo. Não será campeão, não vai ganhar todas, talvez perca no próximo e a dor recomece. Quem é Vasco sabe muito bem disso, mas quem é Vasco de verdade se entrega pelo clube e vai até o fim por essa paixão. A gente colocou na tela... Pode ir até o final. O final é legal. Então, deixem o Vasco em paz. Isso. Pode ler com um pouco mais de... Então, deixem o Vasco em paz. Sim. Larga de ser chato e permita que o vascaíno possa ser feliz e comemore uma vitória histórica. Tenha mais empatia e não enche o saco de alguém que só quer ser feliz um dia. Nunca vou entender. É ou não é? Cara, o Felipe tá emocionado aqui no estúdio, Felipe. Tô. Não foi a intenção, Felipe. Mas textos tocantes acabam emocionando as pessoas. O texto... Ai. O texto, a vitória. Eu vivi o Vasco. Eu vivo o Vasco. Meus filhos são Vasco. Ai, gente, desculpa. Essa vitória é perante ao Campeonato Brasileiro, perante a tudo que a gente está vendo do Campeonato Brasileiro, é apenas 3 pontos, sim, é apenas 3 pontos. Mas para o vascaíno, não. Para o vascaíno não é apenas 3 pontos. A gente sofre. Há muitos anos a gente sofre. E a gente venceu o Santos de Neymar, cara. É um Santos que ganhou os 2 últimos jogos. E a gente vem de jogos que a gente não consegue ganhar. A gente vem de anos que a gente não consegue vencer. É 6-0. É 6-0. Hoje eu acordei radiante. Falei para os meus filhos, podem ir para a escola com a camisa. Mas a escola deixa? Não. Não. A escola não deixa. Mas mesmo assim eu liberei eles. E hoje eu amanheci com esse texto do meu grande amigo Lédio. Não dei boa tarde para ninguém, já iniciei chorando. Boa tarde a todos. Tá liberado. Mas eu me emocionei. Eu sou muito emotivo, mas essa vitória ela faz com que o torcedor vascaíno volte a acreditar. E é isso que a gente... Eu prometi, não vou falar, não vou chorar, mas não tem como. Não tem como não se emocionar com essa vitória, não se emocionar com o que a gente viu ontem dentro de campo. O Vasco vai brigar para ser campeão? Também acho que não vai ser campeão brasileiro. Mas é um alento para o torcedor que sofre há anos por má administração, por coisas que acontecem fora do clube, por coisas que acontecem dentro do clube, por coisas mais ainda que acontecem dentro de campo. O vascaíno, ele sofre há anos. E aí vem uma vitória para trazer a gente de volta. Eu acho que é isso, assim. O vascaíno voltou ontem a acreditar que pode
que pode brigar pelo título, não brasileiro, mas a gente tem a Copa do Brasil, e ele falando de 2011, não tem como eu não lembrar que eu fui campeão da Copa do Brasil em 2011. E eu vivi um ano, pelo menos o início dele, muito difícil, e o ano terminou feliz. A gente foi campeão da Copa do Brasil e depois terminou o ano brigando pelo Campeonato Brasileiro, Sul-Americana. E a gente, lá em 2011, a gente não tinha dimensão que depois o Vasco não teria mais essa alegria, o Vascaíno não teria. Ainda consegue chegar nas quartas da Libertadores, cai por um centímetro para o Corinthians no Pacaembu. E aquele jogo, o Diego perde o gol, sai o escanteio, o Nilton cabeceia a bola na trave, e aí são coisas que aconteceram. E aí depois o Vascaíno não teve mais alegria. Foi bicampeão carioca, né? A alegria é ser campeão carioca, a alegria é subir de divisão, a alegria do Vascaíno é isso. Não é numa Série A você ganha de 6-0, muito pelo contrário. Eu estava aqui quando o Vasco tomou de 6 do Flamengo, o seu maior rival. Eu estava aqui, ia fazer jogo. Fortaleza e Atlético Paranaense. Abriu a transmissão, eu entrei logo depois do jogo. E aí eu tenho que trabalhar, ser profissional, mas eu por dentro estava... Cara, acho que a gente chegou no fundo do poço. Aí chega nesse ano, a gente é eliminado por Independente Del Valle, da maneira que foi eliminado. Falei, não chegamos ao fundo do poço, tem mais um pouquinho ainda. E aí a gente tem uma vitória como essa. Então, o Vascaíno, ele volta a acreditar. Logicamente, quarta-feira já tem jogo, a gente precisa saber o que vai acontecer para o jogo. Mas hoje, é o que Tom Carmo disse no post dele. Nunca vão entender o amor que o Vascaíno tem pelo Vasco. Até porque, se não fosse a sua torcida, o Vasco talvez não estivesse por aí. Bom, galera, assim eu fecho com vocês a primeira edição. Ontem foi um misto de emoções. Eu brincava muito com a minha esposa no sofá. Eu falei, caraca, mano, eu tô até desacostumado com isso. E eu até brinquei, eu falei, o Santista tá sentindo na pele hoje aí o que é um pouquinho de ser Vasco nos últimos anos. Foi muito legal, cara. Eu até vi um amigo meu, rubro-negro, pegando aí o carona, o post do Lédio, que ele falou, pô, mano, parabéns, comemora aí, vocês merecem. Um rubro-negro falou isso pra mim ontem. Vide aí a situação do Vasco dos últimos anos. Foi muito gostoso, foi muito legal. Eu me senti, não vivi isso porque eu era moleque, tinha 7 anos de idade, mas é como se eu tivesse pego uma cápsula do tempo e voltado para 2000, aquele Vasco forte, pujante, que dava na cara de todo mundo. Foi como sentir ser aquele Vasco, o verdadeiro Vasco, por 90 minutos. E ver aí o Neymar saindo chorando, a torcida adversária abandonando o estádio, a organizada fazendo um protesto de costa, um recital, e nosso jogador aí na pré-lista de convocado. Muita coisa bacana aconteceu de ontem para hoje e tomara que siga assim. O Vasco merece, quem sabe, né? Muita gente não tá dando muita coisa pelo Vasco aí nessa Copa do Brasil. Botafogo vai jogar com a gente entre a classificação da Libertadores, o jogo de ida em São Januário. Vai que a gente abre um 2-0 e vai pro Nilton Santos aí, podendo perder por um gol, jogando por empate. E aí, meu amigo, semifinal pra lá é 4 joguinhos ali, um time mais fraco aí também avança nessas quartas de final, e do jeito que o time do Diniz vem competindo com todo mundo, acertando minimamente a defesa e convertendo o que cria, o Vasco não é favorito contra praticamente ninguém aí nessa reta final, mas briga, incomoda, e por que não? Pode ser aí uma surpresa, não diria uma zebra, mas uma surpresa, que o time do Vasco desempenha, tá bom? Então é isso, assim eu fecho com vocês a primeira edição, próxima aí do meio-dia eu venho com a segunda e última. Beijo no seu coração, saudações vascaínas, e deixa a sua opinião aqui embaixo nos comentários sobre tudo que a gente escolheu. E ó, uma branca dessa daqui, tamanho GG, está disponível para venda. Entre em contato com a gente se você gostou. Quem viu o Marcelinho Carioca desfilar com a camisa do Vasco em 2003, Petkovic, né, Léo Lima, Souza, Marques, toda aquela galera, você pode estar botando no seu guarda-roupa aí essa camisa histórica do Vascão do Carioca de 2003. Então, chama a gente lá que a GG branca está disponível. Beijo no seu coração, saudações vascaínas e até logo mais. Tamo junto.